Olá, pessoal. Eu sou a professora Jaberlaine Nelo, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Esse conteúdo, sem sombra de dúvidas, vai ser cobrado de vocês no Enem, e eu selecionei as figuras de linguagem que são mais, vamos dizer assim, recorrentes nas questões das últimas provas. Nós temos uma quantidade, né, muito grande de figuras de linguagem na língua portuguesa, são mais de 20. Então, para que a aula não ficasse muito extensa, eu selecionei aqui as que a gente mais encontra, né, nas provas, nas últimas provas do Enem, e é sobre elas que nós vamos falar hoje. As figuras de linguagem também são conhecidas como figuras de estilo. E elas são utilizadas, né, como uma forma de recurso, né, de que todos nós falantes, ou quem escreve também, se utiliza para imprimir mais força, mais intensidade, mais expressão e beleza aos textos, né, que nós produzimos. Normalmente, as figuras de linguagem, elas vão aparecer quando nós utilizamos a linguagem em seu sentido figurado ou conotativo. Por isso, é importante a gente relembrar dois conceitos que também aparecem muito nos conteúdos de língua portuguesa, principalmente quando a gente está estudando literatura. Então, a gente vai relembrar aqui o que é a linguagem conotativa e o que é a linguagem denotativa bem rapidamente, para que vocês consigam fazer essa diferenciação. Então, a denotação ou a linguagem denotativa, ela vai estar presente nas frases que estão escritas de forma literal. É como se, na linguagem denotativa, nós empregássemos as palavras no sentido em que elas são apresentadas no dicionário, né? A gente costuma falar dessa forma, né? Que linguagem denotativa é a linguagem do dicionário. E aí, uma forma, né? Um lugar em que a gente normalmente vai encontrar uma predominância de linguagem denotativa são nas bulas de remédio, por exemplo. Por quê? Porque lá a gente precisa ter a linguagem, né? Sendo apresentada de maneira clara, sem duplo sentido, então a linguagem denotativa é a mais indicada. Quando, por exemplo, a gente encontra lá nas bulas de remédio. Esse remédio é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Então, tudo aqui está sendo colocado na linguagem do dicionário, na linguagem denotativa. Uma dica que eu gosto de dar, porque os alunos costumam confundir muito o que é denotação e o que é conotação, é que vocês procurem lembrar. Denotação e dicionário, ambos começam com a letra D. Então, se você gravar nessa dicasinha aí, você jamais vai confundir linguagem denotativa da linguagem conotativa. Então, linguagem denotativa, a linguagem sendo empregada no sentido do dicionário. Já a linguagem conotativa, ela vai acontecer toda vez em que a gente estiver utilizando as palavras no seu sentido figurado. Ou seja, as frases elas vão possuir um outro significado, né? Ou mais de um significado a partir da interpretação que a gente faz. Pode haver, né, um duplo sentido, né? E normalmente essa linguagem ela vai aparecer, né, na literatura, principalmente nos poemas, e na linguagem utilizada também nas propagandas. Um exemplo que eu trouxe aqui para a gente analisar, né, é esse que foi escrito por Camões. Amor é como fogo que arde sem se ver. Então, quando Camões disse que o amor é como fogo, na verdade, ele não quis dizer que o amor é literalmente o fogo, né? Que se a gente for procurar lá no dicionário sentido, seria uma oxidação de um combustível. Ele quis dizer, na verdade, que o sentimento que o amor traz é de um aquecimento interior, assim como traz o fogo. A linguagem conotativa, ela está presente nesse entendimento que você, enquanto leitor, faz. Então, por exemplo, se eu disser assim, aquela menina é como uma flor, eu posso estar insinuando, né, que aquela menina, ela é delicada, ou ela é bonita, ou ela é cheirosa. A linguagem conotativa, ela vai sempre atribuir, né, uma característica figurada, ou um sentido figurado ali, àquela palavra,
diferente do que está lá posto no dicionário. O que é diferente de eu dizer, né, aquela flor é bonita. Então, observem que aí a palavra flor, ela tem, né, significados diferentes. Nessa segunda frase que eu acabei de dizer, a gente está se referindo à flor, né, de fato, que nasce lá de uma planta. Então, o significado é aquele que está lá no dicionário. Então, aí a gente teria linguagem denotativa. E quando eu digo aquela garota é como uma flor, aí a gente já tem linguagem conotativa aparecendo. Aí a gente vai partir agora, pessoal, para as principais figuras de linguagem que são utilizadas na prova do Enem, na verdade, que são cobradas na prova do Enem. Né? Então, a primeira delas, e que é a que eu digo que vocês precisam aprender, sem sombra de dúvidas, porque provavelmente vocês vão encontrar metáfora sendo cobrado nas questões. Se não for cobrado metáfora, né, como figura de linguagem numa questão mais especificamente, vocês vão encontrar ao longo da prova inúmeras metáforas. E reconhecer uma metáfora é importante também para que a gente consiga atribuir significado aos textos que a gente lê. Então, muito importante que vocês compreendam e percebam quando uma metáfora ela está sendo utilizada. Então, vamos à definição. O que seria metáfora? A metáfora seria, né, uma substituição de um termo por outro, baseada numa relação de analogia, que significa semelhança de sentido entre dois termos. Então, ela vai se parecer muito com a comparação, mas daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que é que a gente não pode confundir e tomar uma pela outra. Então, por exemplo, quando eu digo, o jogo já vai começar, já estão todos no grande tapete verde, só aguardando o apito do juiz. Eu estou querendo dizer o que aí? Estou querendo dizer que estão todos no campo. Quando eu digo já estão todos no grande tapete verde, né, a gente está fazendo aí uma comparação, né, entre a grama lá do campo com o tapete verde. Então, a gente faz uma comparação implícita, né, e aí é que a gente encontra a metáfora. A comparação ela não é nítida, porque quando a gente tem a figura de linguagem comparação, que nós vamos ler logo mais também, a comparação ela é explícita, né? Tá na cara, vamos dizer assim. E na metáfora não é isso que acontece, né? A comparação ela é implícita, aí a gente tem implicitamente uma comparação, né? Entre o gramado do campo com um tapete verde. Quando a gente diz assim, ele é um leão, quer dizer que ele é bravo, feroz, forte. É diferente de eu dizer assim, ele é como um leão. Quando eu digo ele é como um leão, só o fato de eu utilizar aí o como já implica em não ser metáfora, em ser de fato comparação. Porque essa imagem aqui ela vai explicar bem, né, o sentido da comparação. Da comparação não, da metáfora, perdão. Então, quando aqui essa imagem é o canto, né? É como se a gente tivesse uma interseção, né? Representando as características comuns a ambos. Ele, né? É de um lado e o leão de outro. Então, o que eles têm em comum? A ferocidade, a força. Então, isso que eles têm em comum é o que faz com que a gente possa fazer esse tipo de comparação implícita, e é isso que a gente vai chamar de metáfora. Já a comparação propriamente dita, já vai ser, de fato, a aproximação de dois termos entre os quais existe alguma relação de semelhança. E aí, essa comparação ela vai ser, né, mais explícita, e ela vai vir também com um elemento comparativo, como que eu acabei de mencionar no exemplo anterior, e nesse aqui também aparece. Amou como se fosse máquina. Então, é importante que a gente não confunda a comparação com metáfora, porque há muito essa confusão. Então, elas são muito parecidas, mas na comparação, além de haver, né, essa presença do elemento comparativo, que aí no caso seria o como, essa comparação ela vai ser mais nítida, vamos dizer assim, mais explícita do que na metáfora. Olha aí mais alguns exemplos. Meu pai é forte como um touro. Aguentou carregar um armário sozinho. Então, aí eu estou, de fato, comparando o meu pai a um touro. Já quando eu digo, meu pai é um touro, aguentou carregar um armário sozinho, aí eu já estou me utilizando, né, da metáfora, porque eu estou fazendo aí o quê? Uma comparação mais implícita. Então, muito cuidado para não confundir e trocar um pelo outro.
Sempre que aparecer na frase esse termo comparativo, esse elemento comparativo, a gente já vai ter aí comparação e não a metáfora, ok? A metonímia, né, que também é muito confundida com a metáfora, mas elas são um pouco mais diferentes, dá para a gente diferenciar de maneira mais fácil. Então, definindo. A metonímia, ela vai acontecer sempre quando nós empregamos um termo no lugar de outro, sendo que entre ambos há uma estreita afinidade ou uma relação de sentido. Então, por exemplo, a metonímia ela pode acontecer expressando vários sentidos diferentes. E aí eu também trouxe alguns exemplos para que vocês percebam. Então, nesse primeiro exemplo, quando eu digo, sei que ela adora Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é quem? Fernando Pessoa é um escritor muito famoso. Quando a gente diz, sei que ela adora Fernando Pessoa, não estou, né, me referindo, né, a Fernando Pessoa, né, enquanto pessoa, mas aquilo que Fernando Pessoa escreveu. Então, mas a gente faz essa espécie, né, de relação de sentido por haver ali uma estreita afinidade ou estreita relação de sentido. Esse tipo de metonímia, ele é chamado de metonímia do autor pela obra. Quando a gente faz, né, essa troca, né, do autor pela obra. Na verdade, ela não adora Fernando Pessoa, ela adora, né, a obra de Fernando Pessoa, aquilo que ele escreveu. A mesma coisa pode acontecer quando a gente está se referindo a um cantor, por exemplo. Quando eu digo assim, ela amava ouvir Roberto Carlos. Na verdade, ela amava ouvir o quê? As músicas de Roberto Carlos. Então, também mais um exemplo de metonímia de autor pela obra. E aí a gente tem outros tipos de metonímia. Da parte pelo todo, por exemplo, preciso de um teto para morar. Na verdade, você não precisa só de um teto. Você não vai precisar só lá do telhado e vai morar lá e tá tudo bem. Você precisa, de fato, de uma casa. Mas a gente, quando fala teto, a gente já associa automaticamente, né, a casa toda, né, ao ter um lugar para morar. A gente vai ter também metonímia de lugar pelo produto feito no lugar. Então, por exemplo, para comemorar, compramos um porto. Porto é o lugar onde é produzido o vinho. Então, os vinhos produzidos no Porto, eles são famosíssimos. Então, se alguém disser, né, que tomou um Porto ou comprou um Porto, automaticamente já se faz referência, né, ao vinho, que é exatamente o que é produzido lá nesse lugar. O continente, pelo conteúdo, bebeu o cálice todo. Na verdade, não bebeu o cálice, né? Bebeu o que estava dentro do cálice. É a mesma coisa quando a gente fala, né? Eu comi um prato cheio de comida. Na verdade, você não comeu o prato, né? Você comeu o que estava dentro dele. Então, a gente também pode ter, né, a marca pelo produto. Quando a mãe fala assim, menino, vai no mercado para mim comprar um Bombril. Na verdade, você não é o Bombril que você vai comprar. Às vezes você compra a Solan, né? É a marca que tem lá. Mas a gente faz também essa associação de marca pelo produto quando a marca ela tem um poder, né, muito forte. Como, por exemplo, às vezes a pessoa diz, vou tomar uma Coca-Cola. E nem é Coca-Cola, tá tomando Pepsi. Mas a marca ela é tão forte que ela, né, é trocada, né, pelo nome do produto e todo mundo consegue compreender o sentido daquilo que está sendo dito. Então, isso aí que a gente viu, todos esses tipos, a gente vai chamar aí de metonímia, certo? Aí nós temos agora a sinestesia. A sinestesia, ela ocorre quando, numa enunciação, há uma mescla de diferentes sensações que são percebidas pelos órgãos do sentido. Então, numa mesma oração, numa mesma frase, no mesmo período, a gente vai ter, né, vários sentidos ali sendo né, colocados, né, na mesa. E, por exemplo, para ficar mais fácil, gosto quando mamãe canta. Ela tem uma voz macia e doce. Percebam que nós temos aí os sentidos, né, da voz, né, a voz indicando o sentido da audição, o macia indicando o sentido do tato e o doce indicando o paladar. Então, essa mescla de sentidos numa mesma frase, a gente vai dar o nome de sinestesia. Então, muitas sensações, né, podem ser percebidas ao mesmo tempo através de uma frase, sinestesia acontecendo. Agora a gente vai partir, né, para o eufemismo.
Então, o eufemismo é a utilização de expressões que a gente considera mais leves para suavizar o impacto de enunciados tristes ou desagradáveis. Normalmente, o eufemismo ele vai ser muito utilizado quando a gente precisa dar a notícia do falecimento de alguém e a gente não quer, né, ser cruel com a pessoa que vai receber, né, aquela notícia, ser duro. Então, a gente procura, né, termos que amenizam isso. Aí, no exemplo que eu trago, a gente ilustra muito, ó. Vovó virou estrelinha, filho, e agora está lá no céu. Então, virou estrelinha, foi morar no céu, faleceu. É muito mais agradável de se ouvir do que a gente dizer assim, fulano morreu, bateu as botas. Olha aí como o termo ele soa, né, muito mais rude, muito mais cruel. Então, quando a gente utiliza, né, expressões assim mais leves para suavizar esse impacto, a gente está utilizando aí a figura de linguagem eufemismo. Pode ser utilizada também, por exemplo, quando a gente quer dizer que uma pessoa roubou. Essa palavra roubar, ela é muito forte, né? É uma acusação muito grave. Então, para não dizer que a pessoa roubou, a gente pode dizer assim, João pegou o que não era dele sem autorização do dono. Então, olha só. A gente disse que ele roubou, mas de uma maneira que não parece que ele roubou, né? Então, quando a gente traz, né, essa amenização das expressões, a gente está se utilizando muito do eufemismo. A personificação, mais uma figura de linguagem aí, ela também é conhecida como prosopopeia, tá? Então, gravem esses dois nomes, porque pode aparecer lá personificação ou prosopopeia. Alguns autores usam uns, outros usam outra expressão, então a gente precisa aprender as duas. Personificação, prosopopeia, mesma coisa. Acontece quando se atribui a seres inanimados qualidades ou sentimentos próprios de seres humanos. Por exemplo, o sol amanheceu triste e escondido hoje. Acho que vai esfriar. Observem, o sol amanheceu triste. Então, triste é uma característica, né? É um sentimento, a tristeza, né? Próprio dos seres humanos. E aí a gente está utilizando ele, né? Como se fosse, né, uma característica do sol, que é um ser, né, inanimado. Então, quando isso acontece, a gente está utilizando aí a personificação ou a prosopopeia. E quando eu digo o sol amanheceu triste e escondido, é porque amanheceu o dia nublado, né? O sol ele não apareceu muito. Então, a gente utiliza muito essas expressões, né, para dar uma maior, né, para intensificar mesmo a expressão, né, naquilo que está se querendo dizer. Já a silepse, né, mais uma figura de linguagem também muito utilizada, né, nas provas, não só do Enem, mas também muita prova de concurso público aparece questões, né, com essa figura de linguagem. É uma figura de construção que ocorre quando se faz concordância com um termo oculto na oração, mas que é facilmente subtendido. A concordância é feita com a ideia que esse termo representa, né, e não com o termo propriamente dito. Por exemplo, quando eu digo, dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Então, olha só, se a gente for analisar rapidamente, nós diríamos que aí a gente tem um problema de concordância, né? Porque aí a gente tem, né, uma concordância com um termo que está oculto. Observem, esse trecho, né, ele foi escrito por Machado de Assis. Então, ele vem da literatura. Então, lá na literatura, onde as figuras de linguagem são muito utilizadas, isso seria, vamos dizer assim, permitido. Então, quando eu digo, dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos, então ele está se referindo aos cariocas, mas ele se inclui, né, nesse conjunto do que seriam os cariocas. Mas ele não coloca aí, né, o nós ele fica, né, implícito, a gente entende que aí ele está se incluindo, por isso que ele diz, somos poucos dados aos jardins públicos. Então, a silepse, ela vai acontecer sempre quando a gente tiver uma concordância que é feita com um termo que representa uma espécie de ideia, né, e não com o termo propriamente dito, e é por isso que o termo ele fica, né, escondido, ele fica subtendido. O pleonasmo, né, que é muito utilizado por todos nós no nosso dia a dia mesmo,
ele é utilizado para intensificar o significado de um termo. Lá no eufemismo, a gente usa os termos para amenizar, né? Vamos dizer assim, a gravidade da palavra. E no pleonasmo, a gente utiliza expressões que intensifiquem esse significado, é o oposto. Então, normalmente, a gente utiliza, né, para dar essa intensificação, a repetição, né, de um termo ou de uma ideia contida nele, justamente para intensificar essa ideia. Quando ele diz aí, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa. Então, se a gente for pensar, minha gente, existe algum mar que não seja salgado? Né? O mar, ele sempre é salgado. Então, quando eu digo, ó mar salgado, então, esse ó mar salgado é um pleonasmo, por quê? Porque a gente tá fazendo aí uma repetição desnecessária. Todo mundo sabe que o mar é salgado. Então, quando isso acontece, a gente tem aí pleonasmo. Ironia também vai aparecer muito, muito, muito nos textos literários, né? Ocorre quando se diz o contrário do que se tem intenção de dizer para satirizar, criticar, questionar certo tipo de pensamento ou para ridicularizá-lo. A gente também utiliza muito a ironia no nosso dia a dia, né? Exemplo, aquele menino dela é um santo. Só derrubou minha coleção de discos de vinil 3 vezes. Então, observem, né? Quando a gente diz aquele menino dela é um santo, ele só derrubou 3 vezes. A gente tá o quê? Ironizando, né? Para dizer que, na verdade, ele não é santo coisa nenhuma. Que menino mais, né, levado, derrubou 3 vezes. Então, a gente ironiza, né? Para dar a entender, né, que a gente está criticando ou satirizando, né, algum tipo de pensamento ou de comportamento. Então, quando isso acontece, figura de linguagem ironia. A hipérbole, né, que vai acontecer toda vez que a gente, né, exagerar numa ideia com a intenção de engrandecer ou diminuir a verdade dos fatos. Por exemplo, quando eu digo, já disse isso a você 1 milhão de vezes. Quando a gente usa normalmente essa expressão, a gente também utiliza muito, né, na nossa linguagem. Não é que a gente já disse de fato 1 milhão de vezes, contou 1 milhão de vezes que a gente disse a mesma coisa. É para dizer que a gente já disse isso muitas vezes, né? Ou quando a gente diz assim, corri tanto que fiquei morta de cansada. Na verdade, você não morreu de fato, você só ficou muito cansado pela corrida. Então, você usa essa expressão, né, para intensificar, né, para engrandecer essa verdade, né, do fato que está sendo ali exposto. O paradoxo, que vai ser, né, aquela figura de linguagem que vai consistir em empregar palavras que, ainda opostas quanto ao sentido, se fundem no mesmo enunciado, resultando numa proposição aparentemente absurda, já que desafia muitas vezes a opinião compartilhada pela maioria. Então, vamos ao exemplo para vocês entenderem melhor. A explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Então, olha só. O paradoxo, né, traz essa oposição de ideias que normalmente ela é absurda, né? Porque quando eu digo estou cego e vejo, como é que uma pessoa cega vê? Arranco os olhos e vejo. Então, mais uma comparação aí absurda. Só que essa figura de linguagem, ela é utilizada justamente no sentido figurado, porque de fato não é que a pessoa está cego e está vendo, né? Há um outro sentido que precisa ser construído por trás dessa expressão literal, que a gente não deve tomar ela de maneira literal, porque aí a gente tem uma figura de linguagem. Então, sempre que vocês encontrarem, né, essas palavras, né, de sentido opostos, mas que parecem, né, ser uma ideia absurda, mas que elas constroem aí um sentido pretendido pelo autor do texto, a gente vai estar se referindo ao paradoxo, que pode se confundir muito com a antítese, por isso que a gente precisa entender de fato o que é uma e o que é a outra, para não cometer nenhuma confusão. Já a antítese, pessoal, ela vai ser a aproximação na linguagem escrita ou falada de termos ou expressões que têm sentidos opostos. Observem. Por exemplo, um misto de alegria e tristeza tomou conta de Jonas
quando pisou novamente na rua onde havia passado sua infância. Então, aí, diferente lá do paradoxo, a gente tem aqui os termos alegria e tristeza, que são termos opostos, mas que quando a gente coloca eles, né, aí, juntos, né, eles, de fato, né, a gente consegue perceber que são sentidos opostos que eles representam, mas eles não trazem nenhuma ideia absurda, né? A gente consegue compreender que a maneira como ele foi empregado aí era justamente para dizer que ele se lembrou, né, de coisas alegres, mas também de coisas tristes, enquanto pisou naquela rua onde havia passado a infância. Então, para não confundir antítese e paradoxo, vejam mais esses dois exemplos. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Então, observe que a antítese é marcada por palavras naturalmente opostas, que são verdade e mentira. Já no segundo exemplo, os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem solidão. Aí a gente tem um paradoxo que é marcado por ideias opostas, certo? Os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem solidão. Então, ó, na antítese, a gente vai ter palavras opostas e no paradoxo, ideias opostas. E normalmente, ideias, né, que à primeira vista vão parecer ali meio que absurdas, né, com relação ao sentido. Agora, nós vamos entender como é que as figuras de linguagem são cobradas na prova do Enem, tá? Como eu tinha dito para vocês, uma das figuras de linguagem que mais vão aparecer, ela aparece, né, sendo cobrada como uma questão, né, que cobra mesmo para você dizer qual é a figura de linguagem que aparece, e ela também é cobrada de maneira implícita. A gente vai ver bastante essa figura aparecendo, quero ver se vocês vão lembrar que eu falei lá no início da aula, que ela é uma das que mais aparecem, tá? Então, vamos lá, eu selecionei aqui 4 questões de provas do Enem de anos diferentes, justamente para que vocês vejam como, de um ano para o outro, a gente vai encontrando, se eu fosse colocar aqui, muitas outras figuras de linguagem apareceriam. E eu vou, inclusive, colocar, né, mais questões no Drive, para que vocês possam acessar e tentar resolver as questões, e qualquer dúvida é entrar em contato lá pelo Drive mesmo, para que a gente consiga, né, solucionar as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira questão é essa aqui. Eu vou, pessoal, diminuir aqui a minha tela, tá? A minha carinha vai aparecer menorzinha para que a gente consiga ler a questão como um todo, tá bem? Vou me colocar aqui em cima para vocês me verem melhor. Então, vamos lá. Essa é do Enem de 2014. Temos aqui uma imagem, né? Como vocês podem ver, uma espécie de monstro. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. E aqui embaixo, a gente tem: denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue, acho que é 100. Ligue 100. Tá um pouquinho apagadinha a imagem, mas ligue 100. E aí a questão diz: os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la, denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período, chamar a atenção para o fato de o abuso infantil durante o sono sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. Então, a gente pode aqui ter 2 associações importantes que precisam ser feitas, né? E aí, para que isso aconteça, a gente não precisa ter apenas conhecimentos linguísticos, mas também conhecimentos sobre a temática em questão, que é, né, a violência sexual infantil. Então, aí já vem dizendo que a propaganda ela está se utilizando da metáfora do pesadelo para fazer com que, para contribuir, né, com a divulgação da prevenção aí e da denúncia do abuso sexual infantil.
Então, a gente olhando para a imagem, a gente já percebe, né, que o abuso infantil ele está sendo comparado aí, né, a um monstro, né? Essa ilustração do monstro, ela representaria o que é o abuso sexual infantil para a criança. E na frase que está dentro dele, em que a gente vê, para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono. Então, já indica para a gente que o abuso sexual infantil, que seria esse pesadelo, esse monstro, né, visto pelas crianças, ele não acontece só na hora, né, que elas estão dormindo. Chega antes, né, quando elas estão acordadas e são abusadas. E aí, a alternativa correta nesse sentido seria a letra C, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia, porque faz exatamente essa comparação implícita, né, entre o abuso sexual e o pesadelo, né, na figura desse monstro, né, que aparece não só na hora, né, que o sono chega, mas antes dele. Então, observem que, de maneira indireta, a gente precisa conhecer o que são as figuras de linguagem, mas conhecer também, né, e conseguir fazer a interpretação do que a questão pede, né, porque aí já falava para a gente o que é metáfora, que aparece aí, mas a gente precisa saber o que é metáfora, né, para conseguir responder a questão. Então, aí a alternativa C como a correta. Nessa segunda questão, que foi retirada, né, da prova do Enem de 2011, a gente tem também uma imagem. As imagens, elas aparecem para também ilustrar, né, aquilo que é pedido nas questões, e é muito bom, né, ter esse exercício também da leitura das imagens, como eu falei para vocês lá na nossa aula 1. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista. Já aparece metáfora mais uma vez. Estão vendo que metáfora aparece bastante. E ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar, né? Na imagem, a gente tem, né, essa imagem muito característica da evolução humana, e na última imagem, a gente já teria aí, né, o homem se curvando, né, diante de um computador. O surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico, a mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade, a problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina, a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social e o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas como lança, máquina e computador. Não é retrocesso, né? Porque as ferramentas, elas trouxeram, né, uma grande evolução para a raça humana. Os equipamentos, eles, de certa forma, não dificultam o trabalho do homem, eles facilitam esse trabalho. Na letra C, não há uma exclusão digital a partir da interferência da máquina, pelo contrário, a gente tem uma inclusão digital acontecendo. Na letra B, a mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade, né? Não é uma destruição, né? Eles transformam a realidade, não destroem. E na letra A, quando ele diz o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. E aí essa seria a resposta correta. Porque a gente faz, né, essa metáfora, né, que antes o homem ele era limitado, né, por conta, né, da postura, de não ter ferramentas, e agora, diante, né, desse novo modelo tecnológico, o homem também ele se encontra um pouco limitado, né, se coloca nessa posição de limitação, porque estar diante de uma máquina o impede também, né, de se comunicar pessoalmente com as pessoas, né, a coisa fica muito no âmbito ali virtual. Então, a alternativa correta seria, aí, no caso, a letra A. A terceira questão veio lá de longe do Enem de 2001, mas ela é ótima para a gente entender a questão do paradoxo, né? A gente acabou de falar de paradoxo e de antítese, vamos agora colocar em prática. Oxímoro ou paradoxo. O oxímoro também é uma expressão utilizada para se referir à figura de linguagem paradoxo. Então, vocês já gravem também essa expressão aí. É uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de John, na tirinha abaixo, expressa o maior de todos os oxímoros. Então, a gente tem aí, ó, Garfield, né, sempre muito preguiçoso, sonolento, e aí John aparece, feliz segunda-feira, e aí o Garfield responde, a mãe de todos os oxímeros, né, porque
Felicidade e segunda-feira são duas coisas que, né, são dois significados que se excluem. Só o fato de ser segunda-feira não faz com que já faz com que a gente não seja tão feliz. Mas isso para algumas pessoas, né? Para quem vê a vida de maneira negativa, a gente precisa olhar pelo outro lado. Segunda-feira a gente acabou de chegar do final de semana, né? Então não deveria ser um oxímoro. Nas alternativas abaixo, voltando aqui para a questão, estão transmitidos versos retirados do poema O Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em. Então, a gente vai agora encontrar um paradoxo em uma das alternativas, tá? Na letra A, era ele que erguia casas onde antes só havia chão. A casa que ele fazia sendo a sua liberdade era a sua escravidão. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. Ele, humildemente operário, um operário que sabia exercer a profissão. Então, o que é que a gente procura? Palavras, né, de significados que se excluam mutuamente, né? Então, a alternativa correta aí seria a letra B, que a gente tem aí as expressões, né, liberdade e escravidão, né? A sua liberdade era a sua escravidão. Então, é um paradoxo por quê? Porque liberdade e escravidão são significados que se excluem mutuamente, eles são opostos, né? Eles não podem, né, aí coexistir para construir o mesmo enunciado de um único sentido. Então, seria aí a alternativa B. E, por último, a questão que vem lá do Enem de 2004, a gente também tem aqui uma tirinha. As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas. Nesta tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para. Então, a gente tem aí, ó. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Então, a gente tem, né, uma bicicleta, né, que não é uma bicicleta de academia, aí não é uma bicicleta como meio de locomoção, e aí ele faz, né, essa comparação, né, que deve ser uma metáfora da existência dele, né, querendo dizer o quê? Né, o que ele está querendo dizer ao utilizar, né, essa figura de linguagem aí? Condenar a prática de exercícios físicos, valorizar aspectos da vida moderna, desestimular o uso das bicicletas, caracterizar o diálogo entre gerações, criticar a falta de perspectiva do pai. Então, aí a gente tem, né, obviamente, como a resposta correta a letra E, porque ele faz uma crítica severa à perspectiva do pai, né? Porque quando ele diz, né, que é uma metáfora da existência dele, ele está querendo dizer que, na verdade, o pai nunca vai a lugar nenhum, né? Então, ou nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, aí ele utiliza, né, a metáfora para fazer essa alusão, essa comparação implícita, né, com a bicicleta que não sai do lugar, com a vida do pai, que também não sai muito do lugar. Então, pessoal, por aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Dúvidas, vocês podem deixar aqui no comentário, tá certo? Que a gente volta para os comentários para dar uma olhadinha e tentar responder as dúvidas de vocês. Se não for possível responder, né, por meio também de comentário, a gente abre uma exceção aqui, faz um vídeo para só responder as dúvidas, tá? E não esqueçam de acessar o Drive, porque lá a gente sempre está colocando questões novas para que vocês exercitem o que está sendo estudado aqui. Então, bons estudos para todos e até a próxima!